No, 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 no. Ai, você vira não, não, não. Não, 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 de novo. Ai. Ai, meu baxico. Não, 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 por favor. Não, não, leva aqui. Ai. Pakikusan. Kiyoshi, stereo. Kiyoshi no aking ka siya na may stereo. Assim, né? Ah, minha cara. Você bateu. Está bem? Ai. Ai. Então, tia, espera. Nanti ko kukiri no gas no kaki araw do yung kaki araw. Tapos kali harap ero kay demo may. Eu tô aqui. Harap iyo sino kami dati ko dati kiriro. Ai, meu barriga. Não, você pegou uma. Você pegou uma. Meu pé. Bago ano dala kan demo turo na ano. Você pegou uma minha pé. Pero na may no gas no kasi dayo. Pegou meu pé outro. Kiriro yung katamita watas tipo na. Kiriro dati. Kasi sa tuno kami net mo kay todo ko ste ko chirites. Dara tuno agyo ka tuno kiyoshi. Kuko de ami. Thank you.